Olá, nesse vídeo nós vamos continuar a série Diferença entre Reino e Vida Eterna. E o assunto, ainda é a hiena de fogo na era do reino. E para entrar nesse assunto agora, nesse quarto vídeo abordando o assunto da hiena, eu gostaria de ler o texto de Mateus 18, versículos 1 até o 9, e depois nós vamos comentá-los à medida em que formos lendo aqui um estudo feito pelo irmão Watmani em seu livro O Evangelho de Deus, onde ele comenta acerca dessa passagem que nós vamos ter por base e algumas outras que se encontram no Novo Testamento. Então, vamos começar aqui, Mateus 18, versículos 1 até o 9. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E aí o Senhor responde. Aqui, deixa eu tomar aqui a Bíblia de uma melhor forma. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão e teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Então agora nós vamos começar aqui o comentário do capítulo 24 do livro O Evangelho de Deus, do irmão Watmani. Aqui o capítulo fala sobre a maneira de Deus lidar com os pecados dos crentes, a hiena de fogo no reino. Há muitas passagens na Bíblia que mencionam o castigo de Deus para os cristãos derrotados no reino milenar. Esse assunto que nós já introduzimos nos 3 primeiros vídeos aí em cima. Examinaremos agora essas passagens e posteriormente chegaremos a uma conclusão sobre elas. Consideremos primeiramente Mateus 18, versículo 1 a 3, que diz assim, a gente já leu o versículo, mas aqui ele fala: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus, chamando para si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui os discípulos fizeram uma pergunta sobre o reino dos céus. Uma pergunta acerca de quem é o maior no reino. Não se trata de uma pergunta que tem a ver com salvação e perdição, mas diz respeito a ser grande ou pequeno, superior ou inferior no reino. O Senhor Jesus mostra-nos que, a menos que nos convertamos e nos tornemos como criancinhas, não poderemos entrar no reino dos céus. A seguir, o versículo 4 diz: portanto, aquele que a si mesmo se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O versículo 3 apresenta a condição para entrar no reino, enquanto o versículo 4 apresenta a maneira de ser grande no reino. O versículo 3 diz que devemos converter-nos e tornar-nos como crianças antes de poder entrar no reino. O versículo 4 diz que, se continuarmos a ser crianças e nos humilharmos, seremos os maiores no reino dos céus.
Isso mostra que, no reino, devemos continuar da mesma maneira que começamos. A direção que tomamos para entrar no reino deve ser a mesma para continuar nele. Para entrarmos no reino dos céus, temos de nos converter e nos tornar como crianças. E para sermos grandes no reino dos céus, temos de continuar a ser humildes como criancinhas. Aqui o Senhor continua a ressaltar a questão de sermos como crianças. Em seguida, o Senhor diz: E qualquer um que recebe uma criança tal como esta por causa do meu nome, a mim me recebe. Versículo 5 de Mateus 18. Quem quer que acolha alguém como esta criança por causa do nome de Cristo, isto é, alguém que se converte, se torna como uma criança e continua a ser humilde como esta criança, recebe a Cristo. A qualquer, porém, continua Jesus, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Verso 6, né? Essa palavra indica que fazer alguém tropeçar é um problema maior do que sofrer e ser morto de maneira deplorável. Suponha que alguém o matasse e atirasse seu corpo ao mar. Você nem mesmo seria enterrado adequadamente, o que sem dúvida seria uma tragédia. No entanto, se você fizer alguém tropeçar, seu destino será pior do que esse. O versículo 7 diz: Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é necessário que venham tropeços, mas ai do homem por quem vem o tropeço. E agora, nós entramos no assunto específico da hiena de fogo no reino. Os versículos 1 a 7 são palavras gerais do Senhor e podemos mencioná-las de maneira breve. Queremos dar maior atenção às palavras que iniciam o versículo 8, onde está o assunto da hiena. Aqui o Senhor Jesus desenvolveu o assunto para dar ênfase que não apenas é errado fazer os outros tropeçar, mas até mesmo fazer tropeçar a si mesmo é uma questão séria e grave. Então o Senhor estava falando, vinha falando até o versículo 7, do perigo de colocar tropeço para os outros. Mas agora no versículo 8, visto que ele está falando para discípulos, e os discípulos são aqueles que pertencem a ele, que o seguem, e que creem nele, e portanto são dele, ele diz que até mesmo colocar tropeço para si mesmo é um perigo para o discípulo. E aí, então ele diz assim, o versículo 8 diz: Se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti. A quem se refere o ti aqui? Lança-o de ti. Nos versículos 3 a 7, onde ele fala ele usa o termo se não vos converterdes, mas agora no versículo 8 ele fala lança-o de ti. Então no versículo 3 a 7, o vós refere-se aos discípulos que fizeram a pergunta no versículo 1. É para esse grupo de pessoas que o Senhor Jesus está falando essas palavras aqui em Mateus capítulo 18. No versículo 1, os discípulos fazem a pergunta e, a partir do versículo 3 a 7, o Senhor se dirige a eles sempre como vós, E agora, no versículo 8, ele fala, lança-o de ti, trazendo a questão para o âmbito individual de cada um diante do Senhor. Após o Senhor Jesus responder-lhes, ele lhes disse para serem vigilantes e não serem tropeço para os outros. As palavras do Senhor no versículo 8 são dirigidas às mesmas pessoas. Se sua mão ou seu pé faz com que você tropece, é melhor cortá-los e lançá-los fora. É claro que isso não deve ser tomado literalmente. Se as suas mãos roubam e seus pés andam por caminhos indevidos, isto é, se existe pecado e lascívia em você, você deve lidar com eles. Aí o que ele diz? Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Esse é o versículo 8. O Senhor mostra-nos que se os cristãos tolerarem o pecado, serão lançados no fogo eterno, com as duas mãos e os dois pés.
Então, para aqueles que dizem que a salvação não se perde, e é uma verdade bíblica, fica essa questão. O Senhor está falando aqui para os discípulos. No versículo 1, fala, naquela mesma hora aproximaram-se dele os discípulos que criam nele. Certo? Então, se ele está falando para uma plateia daqueles que creem nele, que são seus discípulos, e ele mandou ensinar essas palavras, tudo que ele nos ordenou ao fazermos discípulos, que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e portanto estão salvos, porque creem, e como confirmação de que creem, estão batizados para dentro do nome da Trindade, a pergunta é, como pode um discípulo ser lançado no fogo eterno? Né? Então, aqui fica essa questão. É para os discípulos que ele está falando, mas ele menciona o fogo eterno. Nós já explicamos nos 3 primeiros vídeos da série sobre a Geena que o cristão que crê, mas anda em lascívia e por caminhos indevidos rouba ou comete pecados e não trata-os, ele poderá ficar sujeito parcialmente à Geena eterna. Por isso que ele sofre o dano da segunda morte, mas não a segunda morte completa. Eu sugiro que você assista os 2 vídeos acima para entender melhor essa questão. E então, é muito interessante que o Senhor tenha falado isso para os discípulos aqui. Não só fazer outros tropeçar, mas se você crê em Cristo, você não pertence mais a você. Eu não pertenço mais a mim, querido irmão. E a partir desse momento, qualquer causa de tropeço, quer na vida do outro tenha sido posta por mim, ou na minha própria vida, poderão nos levar a ser merecedores do castigo da Geena na era vindoura. Quem está dizendo isso aqui não sou eu, é o Senhor Jesus. E se as palavras dele ditas aos discípulos servem para os demais discípulos hoje, então nós temos que acatar essa palavra. Mas ele não diz que o discípulo ficará lá pela eternidade. Ele só diz que o fogo é um fogo eterno. Até mesmo a palavra eterno ela tem que ser considerada, porque o termo grego aion, no Novo Testamento usado para a palavra eterno, como é traduzido em português, dependendo do contexto, ele significa algo eterno, sem fim e sem começo. Sem começo e sem fim. Mas dependendo do contexto, ele se refere a alguma era ou a um período de longa duração. Todos os eruditos, críticos da língua grega do Novo Testamento sabem disso. Né? Por exemplo, em Mateus 24, quando os discípulos perguntam para Jesus que sinal haverá da tua parousia e da consumação, a nossa Bíblia, João Ferreira atualizado, põe da consumação do século. Porque a palavra séculum, em latim, significa uma era. Então, mas depois ela passou a significar um período de 100 anos. Né? Um período de duração de 100 anos. Então é claro que a palavra que os discípulos estão, aliás, perguntando para Jesus em Mateus 24, não é século como nós entendemos. Eles não estavam preocupados em saber quando que o século de 100 anos da primeira era cristã ia terminar. A palavra grega é aion, e ela é, conforme nos diz os eruditos da língua grega, Dean Alford, Westcott, e também o dicionário Vining, né, o Dr. Vining, que estudioso da língua grega, todos eles concordam que a palavra aion deve ali ser traduzido era, uma era, ou seja, um período dispensacional. Quando que essa dispensação, que essa presente era vai acabar? Não os 100 anos, mas a era que se iniciou a partir, né, do tempo do Novo Testamento. Quando que essa era vai dar lugar a outra? É a pergunta deles. E aí o Senhor responde, só que ali a palavra grega é aion. Aion. Ali ela significa era. Mas quando o Senhor Jesus promete dar vida eterna aos que nele creem, a palavra grega também tem a sua raiz no termo aion. Só que quando aplicado às coisas que são inerentes a Deus, ou que pertencem a Deus, porque Deus é eterno no sentido de sem fim, né? E também sem começo, então
a palavra vida eterna, aion, não pode significar só uma longa era, ela tem que significar algo que dura para sempre. Corretamente, no contexto de vida eterna, aion é traduzido como algo sem começo e sem fim, porque é a vida de Deus. Embora, é claro, quando o discípulo de Cristo recebe essa vida, no discípulo essa vida teve um momento que entrou, mas vai durar para todo sempre, sem fim. Né? E também, até mesmo, não só o tempo dela é sem fim, mas a qualidade dela é infinita em excelência. Por isso também, aion, vida eterna, né? Ali significa algo sem fim na questão de duração, mas também infinito em excelência, porque o termo grego vida, zoé, é a vida excelente. E a vida verdadeira, a vida de Deus. Agora, quando é utilizado em questão a criaturas ou a um trato de Deus com um determinado povo, com um determinado lugar, com a circunstância, às vezes o termo aion tem que significar longa duração. Assim também, corretamente traduzido em Mateus 24, para quando será o fim, que sinal haverá do fim deste aion? Ali já não pode significar um período sem fim, porque senão não teria fim. Porque os discípulos perguntam, que sinal haverá do fim deste aion? Então ali aion, por causa da própria palavra dos discípulos, não tem o significado de eternidade, como tem quando aplicado a Deus e a vida eterna. Ali, os significados, a semântica da palavra tem que adquirir o sentido de longa duração, de uma era. Porque senão os discípulos não poderiam perguntar, quando será o fim num período sem fim? Porque se aion ali significasse também eternidade sem fim, eles não poderiam perguntar quando será o fim deste aion. Se aion ali significasse um período sem fim. A palavra aion tem um significado ambíguo. Às vezes ela significa algo de longa duração. E às vezes ela significa algo que nunca terá fim. É pelo contexto que você avalia em que sentido a palavra aion está sendo usada. Você pode tirar essa dúvida lendo o famoso dicionário de grego e hebraico do Dr. Vine. E também consultando o erudito grego Deon Alford, né? Henry Alford. Agora aqui em Mateus 18, o Senhor menciona o discípulo sendo lançado no fogo eterno. A palavra eterno ali, né? Ela também é aiones, do termo aion. Bom, mas o fogo ali é um fogo que durará para sempre queimando o discípulo? Não. Então ali, porque quem está sendo lançado é o discípulo, esse aion tem que significar longa duração. Porque o discípulo não pode perecer para sempre, conforme nós já vimos em outros versículos, em outros vídeos dessa série da diferença entre reino e vida eterna. Então, embora o fogo da geena vá durar pela eternidade sobre os incrédulos, e nesse sentido, né, como Apocalipse fala que durará pelos séculos dos séculos, diz que o anticristo, o falso profeta, aqueles que seguiram Satanás serão lançados no lago de fogo, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, pelos aion dos aions. Então, não terá fim. Aí sim, aion tem aquele significado de eternidade, para os perdidos, ímpios, para o anticristo, para Satanás. Mas para o cristão, o termo fogo eterno aqui, a palavra, lembra, a palavra no grego é aion, ela não pode significar eternidade para o cristão, porque o cristão não passará a eternidade no lago de fogo. Conforme nós vimos no vídeo do dano da segunda morte, ele sofrerá apenas a parcialidade da segunda morte e não a segunda morte completa. Ele vai sofrer a parcialidade e não a segunda morte completa. Então, o discípulo pode ser lançado na geena de longa duração, no que diz respeito a ele, mas ele não ficará lá para sempre. O Senhor mostra, né, aqui que se os cristãos tolerarem o pecado, serão lançados no fogo eterno com as duas pernas, com os dois pés e as duas mãos, perdão.
Os que não tolerarem o pecado entrarão na vida com uma mão e um pé. Isso mostra claramente que aqueles que lidam com os pecados e concupiscências nesta era entrarão no reino com uma mão ou um pé. Os que não controlam suas concupiscências, contudo, serão lançados no fogo eterno. O fogo é um fogo eterno, mas aqui não se diz que eles permanecerão no fogo eterno para sempre. Por quê? Porque a geena, ela será para sempre. Ela será para sempre. Né? Mas o discípulo não vai permanecer lá para sempre. Para o discípulo, a geena que é para sempre durará apenas um período, que é o dano da segunda morte. Portanto, a geena para o discípulo, o termo aion aqui, como se referindo a discípulos sendo lançados na geena, deveria ser o fogo de longa duração, de uma era. Quanto tempo é essa era? É a era do milênio. Agora, para o incrédulo, o termo aion adquire um significado de eternidade para sempre. Porque o próprio texto de Apocalipse diz que o diabo e seus anjos serão lançados ali, né, no fim do milênio. O próprio texto de Apocalipse diz que o anticristo e o falso profeta vão ser lançados ali antes do início do milênio. E depois o próprio texto de Apocalipse diz que aqueles que adorarem a imagem da besta serão atormentados. E a fumaça do seu tormento, né, no dano da segunda morte, da ira de Deus, sobe pelos aions dos aions. É um castigo eterno para sempre. Certo? Dos perdidos e dos que escolheram seguir Satanás. Dos que quiseram ser como o diabo é. Mas não está dizendo aqui, no caso, que o discípulo sendo lançado ali vai ficar ali para sempre. É um ponto muito importante que o irmão Watmani sabiamente coloca aqui. Está dito que o discípulo irá para o fogo, que em si, o fogo em si dura para sempre, porque ele vai queimar os incrédulos para sempre. Mas o cristão, ao ser lançado ali, como punição na era vindoura, não é dito que o cristão ficará ali para sempre. Né? Então, o que continuando aqui, ele fala assim, ó. O que o Senhor Jesus não disse é tão significativo como o que ele disse. Se uma pessoa se tornou cristã, mas suas mãos ou pés pecam o tempo todo, ele sofrerá a punição do fogo eterno na época do reino dos céus. Ele não sofrerá essa punição eternamente, mas apenas na era do reino. Alguns irmãos, por isso então já perceberam que o fogo eterno, a palavra eterna, que quando é aplicada a discípulos cristãos, tem que ser fogo de longa duração. Porque a palavra aion dá essa abertura para os dois sentidos. Dependendo do contexto, ela se refere a algo que dura para sempre, dependendo do contexto a quem está sendo aplicado, a algo de longa duração. Como aqueles que creem no Senhor não podem perecer para todo sempre, porque ele mesmo prometeu, né? Mas ele não disse que não podem perecer parcialmente, porque ele mesmo fala em Apocalipse 2 que o discípulo derrotado poderá sofrer dano da segunda morte. Não a segunda morte integral, mas o dano dela. Então aqui, esse fogo eterno, a palavra eterno, aion, deveria ser traduzido para longo período, ou uma era, quando aplicado aos discípulos. Quando aplicado ao incrédulo, ao diabo, ao incrédulo que seguiu o diabo. E lembrando, irmãos, eu não creio que uma pessoa vá para a eternidade condenada se ela não quiser de coração, depois de receber toda a luz, seguir o diabo. É só assim para a pessoa ser condenada. Ninguém vai para o lago de fogo sem Deus ter feito tudo para salvar essa pessoa. Sem Deus ter iluminado ela numa clareza total em relação à necessidade de salvação. Quem vai, vai por escolha. Porque Deus não criou o lago de fogo para os homens. Mateus capítulo 25 diz bem claro que a geena foi preparado para o diabo e seus anjos. A geena eterna. Os que vão para lá, vão porque escolheram a causa do inimigo de Deus. Então irão. Mas não é tão fácil assim, como dizia um irmão, ser lançado na geena eterna para todo sempre. Os cristãos, todavia, como Jesus está dizendo bem claro aqui, que a plateia dele é os discípulos, poderão ser lançados ali na era vindoura.
mas apenas na era vindoura. Não diz que eles ficarão lá para sempre. O que significa cortar uma mão ou um pé? Quando um homem corta sua mão ou pé, ainda pode pecar. Se não tiver pé, ele pode andar de carro. Se uma de suas mãos é cortada, ainda pode pecar com a outra mão. A intenção do Senhor não é que cortemos a mão ou o pé, pois mesmo que cortemos uma mão, ainda podemos não remover nossa lascívia. Portanto, esta palavra não deve referir-se ao corpo exterior, mas à concupiscência interior. O que temos de arrancar é aquilo que nos força a pecar. Outra coisa que temos de perceber é que a pessoa da qual se fala aqui é um cristão, pois somente um cristão já tem todo o corpo limpo e pode assim entrar na vida após lidar com a lascívia em um único membro do seu corpo. Para os incrédulos não seria suficiente cortar uma mão ou um pé, porque mesmo que cortassem ambas as mãos e ambos os pés, ainda assim iriam para o inferno. A fim de entrar no reino dos céus, é melhor um cristão ter o corpo incompleto do que ir para o inferno eterno por causa de tratamentos incompletos, né, devido ao pecado com que ele não lidou nessa vida. Ao seguir, no versículo 9, está dito: E se teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois olhos ser lançado na geena de fogo. Melhor te é entrares na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos serem lançados na geena de fogo. Isso mostra que se uma pessoa salva não lida com sua lascívia, como nós explicamos num dos vídeos aqui, na introdução do assunto da geena, a lascívia é um desejo controlador por coisa ou pessoa, certo? E esse desejo é despertado sempre pelo olhar. O olhar é a janela da alma. Não tem como a vontade, a volição do homem sentir-se atraída por algo que ele não consegue ver, né, para despertar nele o desejo. É claro que algumas coisas são despertadas também pelo ouvido. Mas, como eu ouvi um estudioso do comportamento humano falar, o desejo de ver é maior do que o de ouvir. Porque quando você ouve um som, você pode reparar que você sempre se vira para saber de onde está vindo a direção. Porque como diz Salomão em Eclesiastes, doce é a luz, né? Agradável aos olhos é ver a luz. Então, só que nós temos que olhar as coisas certas. Se nós não nos purificarmos de pecados da lascívia dos olhos, da lascívia que é despertada, melhor dizendo, por meio dos olhos, incorreremos em disciplina. A Bíblia mostra que um cristão tem a possibilidade de sofrer a geena de fogo. Evidentemente, embora possa sofrer a geena de fogo, ele não sofrerá para sempre, mas sofrerá durante a era do reino. Mateus 18 não é a única porção das Escrituras que diz isso. Em outras porções da Bíblia também há o mesmo ensinamento. Por exemplo, no Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7, há palavras claras do mesmo tipo, né? E aqui ele vai citar aquele texto que nós já abordamos quando estávamos compartilhando a respeito do comentário do irmão Pember acerca do 7º mandamento, né? Do 6º e do 7º mandamento, melhor dizendo. O 6º mandamento, comentado pelo Senhor em Mateus 5, 21 a 22, diz, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem lhe chamar a seu irmão raca estará sujeito a julgamento de sinédrio, e quem lhe disser moré estará sujeito a geena de fogo. No início do capítulo 5, lemos que o Senhor Jesus viu a multidão. Contudo, ele não ensinou a multidão, pelo contrário, ele ensinou aos discípulos. O Sermão do Monte é para os discípulos. Portanto, aquele que insulta a outro, no versículo 22, é um irmão. Aquele que o Senhor está falando que está insultando alguém, deve ser um irmão, porque foi para os discípulos, que são filhos de Deus, que o Senhor ensinou o Sermão do Monte.
Portanto, aquele que insulta outro é então um irmão, né? Ele chama outro irmão de raca, que quer dizer imprestável, ou moré, que quer dizer tolo. Quando chama seu irmão dessa forma, ele fica sujeito à geena de fogo. Isso não se refere a uma pessoa que não é salva, pois uma pessoa que não é salva irá para o inferno, mesmo que não chame ninguém de moré. Verdade, né? Se ali está falando de perdidos, por que o senhor está falando ficou sujeito? Ora, o incrédulo que não creu, como diz João, sobre ele permanece a ira de Deus, ele vai para lá de qualquer jeito. Chamando de moré, não chamando de moré, o fato dele não crer no Filho de Deus coloca ele na condição de condenado. Mas aqui está falando para os salvos, porque foi para os discípulos que criam que o Senhor, né, proferiu o Sermão do Monte. E aí, se um irmão chama o outro de moré, de tolo, mas não é o tolo de falar, deixa de ser bobo, irmão, não é isso. É o desejo no coração de odiar a pessoa, de desprezar a pessoa como um tolo rebelde. O Senhor fala que, se isso for feito, a pessoa estará sujeita à geena de fogo. Aqui continua dizendo assim: todas as vezes que a Bíblia fala sobre obras, refere-se a alguém que já pertence a Deus. Se uma pessoa não pertence a Deus, não há necessidade de mencionar tais coisas. Aqui trata-se de uma pessoa salva, um irmão, mas por ter ofendido a seu irmão, ele será sujeito à geena de fogo. O versículo 23 fala: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí o Senhor manda fazer algo, né? E no comentário o irmão Ni continua: muitas vezes as pessoas guardam coisas contra nós, de propósito, e não há nada que possamos fazer quanto a isso. Mas se alguém se queixar por causa do nosso insulto, devemos ser cuidadosos ao trazer a oferta ao altar. Se pensar mal de um irmão e falar algo contra ele, você deve ir ter com ele e lidar com essa questão. O versículo 24 diz: deixa ali perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então vem apresentar a tua oferta. O importante é reconciliar-se com seu irmão. O versículo 25 diz: entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Seu irmão é quem se queixa. Você é o réu. Agora, ele o está levando a tribunal. Porque é isso que o versículo 26 vai falar. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido na prisão. Tal fato ocorrerá no reino. O reino será muito rigoroso. Aqueles que não creem nessa verdade não conseguem encontrar resposta para o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui em Mateus 5, versículo 25 e 26. Ele menciona alguns que serão levados a juízo, serão presos e só sairão quando pagar o último centavo. O que é isso, irmãos? O que seria isso, senão uma punição dispensacional? Essa noite darei algumas palavras francas e sérias, diz o nosso irmão. 2 irmãos ou 2 irmãs que estejam em discórdia não podem estar juntas no reino. No reino vindouro haverá somente amor e misericórdia. Apenas os que amam e têm misericórdia dos outros poderão estar no reino dos céus. Se estou envolvido em uma discussão com um irmão, e se o assunto não for resolvido nessa era, então no futuro ou ambos seremos excluídos do reino, ou somente um de nós entrará. Não será possível ambos entrarmos. É impossível termos problemas uns com os outros e ainda reinar ao mesmo tempo. No milênio, no futuro, tal coisa não se dará. No reino, todos os crentes estarão em unanimidade. Não haverá nenhuma barreira entre 2 pessoas. Se hoje, enquanto estamos na terra, tivermos algum atrito com qualquer irmão ou irmã, se tivermos obstáculos com qualquer irmão ou irmã, temos de ser cuidadosos ou nós entraremos
e o outro será excluído, ou o outro entrará e nós seremos excluídos, ou ambos seremos excluídos. O Senhor diz que enquanto estiver com seu irmão a caminho, você deve reconciliar-se com ele. Isso significa que enquanto você e ele estiverem vivos, e antes que o Senhor Jesus volte, onde vai acontecer o tribunal, você tem de reconciliar-se com seu irmão. O Senhor não tolerará que dois inimigos se queixem um do outro no reino. Hoje, podemos fazer queixas sobre os outros com muita facilidade, mas tais queixas vão manter-nos ou a outros ou a ambos do lado de fora do reino. Parece que hoje a igreja é muito livre, mas não será assim naquele dia. O versículo diz: enquanto estás com ele a caminho. Isso foi o que o Senhor disse. Se você morrer, se ele morrer, ou se o Senhor Jesus voltar, esse caminho terá acabado. Portanto, você deve resolver o assunto rapidamente, antes que o Senhor volte, e enquanto você e ele está a caminho, para que o adversário, diz aqui, não te entregue ao juiz. O juiz é o Senhor Jesus. E o juiz te entregará ao oficial de justiça. O oficial de justiça é o anjo. E sejas lançado na prisão. Isso mostra claramente que um irmão que tenha ofendido a outro irmão sofrerá uma punição muito severa. Se estudar essa passagem cuidadosamente, você verá que a prisão aqui é a opinião do irmão Watmani, tá? É a geena de fogo no versículo 22. Porque ele diz que o Senhor Jesus mencionou a geena no 22 e depois menciona finalmente a prisão. Então ele acredita que as duas coisas. Eu, particularmente, respeitosamente, divirjo do nosso irmão nesse ponto, acredito que há a prisão, há a geena e há as trevas exteriores e que não são todos no mesmo lugar. Mas isso é um ponto. A questão aqui é que haverá disciplina. Seja a geena a própria prisão ou a prisão diferente da geena, haverá disciplina. Note, quão severas são as palavras do Senhor no versículo 26. Em verdade te digo, de modo algum sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Existe a possibilidade de sair, se a pessoa pagar tudo. Na era vindoura, ainda há possibilidade de perdão, mas a pessoa não poderá sair enquanto não pagar o último centavo e puser tudo em ordem com seu irmão. O versículo 27 a 30 formam outra seção. Essa seção é semelhante à anterior. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, no coração já adulterou com ela. O mandamento do Antigo Testamento diz que não devemos cometer adultério, mas o mandamento do Novo Testamento diz que não podemos sequer ter pensamentos adúlteros. Aqui a palavra mulher, na língua original, refere-se à esposa de outro homem. Se a mulher não fosse esposa de outro homem, não haveria possibilidade de adultério, pois adultério é a infidelidade no casamento. Se não for esposa de outro homem, não pode ser considerado adultério. É fornicação. A Bíblia julga a fornicação, mas não tanto como julga o adultério. Aqui se diz que um pensamento adúltero é produzido com relação à esposa de outro. Segundo, o significado da palavra olhar na língua original não é tão amplo quanto o da nossa palavra olhar. A palavra olhar coloca muitas pessoas nesta categoria de pecado. Na língua original, ela não implica um olhar casual, mas um olhar intencional. Olhar pode ser simplesmente olhar de relance, de modo acidental para algo na rua. Observar pode ser uma palavra melhor, pois observar é um olhar intencional. Além disso, na língua original, o observar aqui é realizado com um propósito específico. Podemos traduzir assim: qualquer que observar uma mulher com intenção de a cobiçar. O que o Senhor condena não são os pensamentos repentinos que entram na mente. Ele está lidando com continuar a observar com intenção de cobiçar.
depois de um pensamento repentino já ter entrado. Ou seja, nossos pecados não residem no fato de Satanás incitar a carne, dando-nos pensamentos sujos. Nossos pecados consistem no observar adicional, após Satanás ter nos dado um pensamento repentino. Isso é adultério. Os pensamentos repentinos vêm de Satanás. O observar vem de você mesmo. Os pensamentos repentinos são tentações. O seu observar é o aceitar as tentações. Devemos saber como distinguir essas duas coisas. O versículo 29 diz: assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se o teu olho direito o leva a observar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor para ti que pereça um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado na geena. Se a lascívia não for removida, se o pecado não for tratado, a pessoa será lançada na geena. Em seguida, o versículo 30 diz: e se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois é melhor para ti que pereça um dos teus membros do que ir todo o teu corpo para a geena. O Senhor Jesus disse essas palavras aos discípulos. Cristo falou àqueles que lhe pertenciam, cuja justiça deveria exceder a dos escribas e fariseus. Ele disse a eles que eles tinham que tratar com seus pecados. Se permitissem que o pecado se desenvolvesse neles, embora não perecessem eternamente, havia a possibilidade de que fossem para a geena. Isso é o que o Senhor mostra no livro de Mateus. Agora, mais um outro texto, né? Lucas capítulo 12, versículo 1. Temer aquele que tem autoridade para lançar na geena. Agora vejamos o que dizem outras passagens da Bíblia acerca deste assunto. Lucas 12, versículo 1. Aglomerando-se, entretanto, as miríades de multidão a ponto de se atropelarem uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos. Ele não falou a todos, mas a seus discípulos primeiramente. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra do Senhor aqui prova que os discípulos não são os hipócritas. Eles são o povo de Deus. A seguir, nos versículos 4 e 5 de Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus disse: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem autoridade para lançar na geena. A palavra de Deus é suficientemente clara. Ela nos diz, não uma vez, mas muitas vezes, que é possível um cristão ser lançado na geena. Isso está dito claramente aqui. O Senhor disse aos discípulos para não temerem aqueles que matam o corpo, mas depois disso nada mais podem fazer. Eles não deveriam temer o que alguns poderiam fazer ao corpo deles, uma vez que isso é tudo o que conseguiriam fazer. No entanto, deveríamos temer aquele que pode lançar na geena. Senhor querido, muito sério, irmãos, muito sério todas essas palavras. Os versículos seguintes também provam que aqui o Senhor se refere aos discípulos, isso é, aos cristãos. Pois Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7 diz: não se vendem 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mas até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valeis do que muitos pardais. Apenas os cristãos são pardais. Os que não são salvos não são pardais. Na Bíblia são comparados a corvos. Em Mateus, os lírios do campo e também os pardais referem-se aos cristãos. Os pardais não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Isso se refere aos cristãos e não aos incrédulos. Aqui se diz claramente que é possível a esses pardais de Deus, entre aspas, serem lançados na geena. Note também que é dito que os cabelos dessas pessoas foram todos contados. Deus não teria tamanho cuidado com incrédulos. Portanto, o que se quer mostrar aqui
é que os que pertencem ao Senhor não precisam temer o que possam fazer a seus corpos. O único que eles devem temer é Deus, pois ele tem autoridade para lançá-los na geena. Devemos temer a Deus, que possui autoridade para lidar com nossa alma, e não os que apenas podem matar o nosso corpo. Os dois versículos seguintes, o versículo 8 e 9, são muito preciosos. Está dito: digo-vos ainda, todo aquele que em mim me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem nele o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Os cristãos podem ser divididos em duas classes: os que confessam e os que não confessam o nome do Senhor. Alguns confessam seu nome, enquanto outros não. Alguns estão preparados para ser perseguidos, enquanto outros não estão. Alguns só serão cristãos secretamente. São os que desejam a glória do homem. Outros confessam o Senhor abertamente, estão prontos a ser mártires. Portanto, podem ver a quem o Senhor se refere nesses versículos de Lucas 12? Não devemos temer nenhum sofrimento que venha por confessar o nome do Senhor, depois de termos visto a quem ele se refere aqui. Se não confessarmos o seu nome, nosso pecado é mais sério do que todos os outros pecados. Consequentemente, ele não confessará nossos nomes diante dos anjos de Deus. Quando você considerar os versículos 1 a 9 como um todo, verá que lançar na geena, no versículo 5, é equivalente ao fato de o Senhor não confessar o nome daquele que o deixou de confessar, no versículo 9. Ou seja, ele está dizendo que quando você compara o versículo 1 a 9 como um todo, você fica sabendo que não ser confessado pelo Senhor, no versículo 9, equivale a ser lançado na geena, no versículo 5. O que vai acontecer com aqueles que o Senhor não confessar o nome diante do Pai e dos anjos? Ele será lançado na geena de fogo, conforme já aparece no versículo 5 do capítulo 12. A confissão diante dos anjos pode ser ilustrada com um exemplo. Suponha que um jovem tenha feito algo errado e termine numa cadeia. Seus pais ou outros membros da família podem pagar a fiança e livrá-lo do problema. Mas suponha que o jovem seja realmente mau e seus pais sintam que ele precisa de algum sofrimento. Como resultado, seus pais não pagam a fiança. O mesmo ocorre com os crentes. A não ser que o Senhor confesse nossos nomes, seremos castigados. Então, nós temos que ver, irmãos, que isso aqui é uma coisa muito séria. Não está dizendo aqui que essa pessoa deixou de ser filha de Deus. Mas o fato do Senhor não ter confessado o nome dela indica que para aquela posição ela não tem a dignidade. Já que o reino é uma questão de obras e de justa recompensa pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer, quando deveríamos ter feito. Possa o Senhor ter misericórdia de nós e abrir nossos olhos com todas essas questões. Os outros trechos aqui desse capítulo, que é muito maravilhoso, e eu sugiro a leitura desse livro completo, a quantos quiserem adquirir, vou deixar o link aqui na descrição. Os outros capítulos tratam de assuntos que nós já abordamos nos primeiros 3 vídeos, da série sobre a geena. Então nós paramos por aqui, esse compartilhar, e quero dizer aos irmãos que esse assunto é tão sério, irmãos, que nós temos que levar diante do Senhor todas essas coisas. Nós não estamos estudando apenas para conhecimento intelectual, para saber a diferença de reino e salvação e ficarmos tranquilos, não, porque a vinda do Senhor é iminente, está próxima. Então, nós devemos estar preparados para encontrá-lo. Que possamos viver uma vida que busque a paz e que se empenhe por alcançá-la. Possa ser eu, possa ser você, como diz aquele cântico dos vencedores por Cristo, a começar em mim, quebra corações. Esse é o pedido de um
filho de Deus que sabe da necessidade que tem de transformação, de mudança, de quebrantamento. Então que o Senhor faça a sua obra em nós, que Ele nos guie a estar em paz uns com os outros e possamos, irmãos, né, e no tempo que temos aqui, resolver os nossos dilemas para que não sejamos excluídos da glória do reino milenar. Da glória que aqueles que vencerem tomarão parte. Então, aqui nós terminamos essa parte e nos próximos vídeos vamos entrar em outros assuntos ligados também à diferença entre reino e vida eterna. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.